com tantas parafernálias, vamos dizer assim, com tanta excelência, vírgula, mas de um Cristo simples, tão simples, que morava numa cidade tão insignificante para a sua época. Até o nome do pai e da mãe, Zé e Maria, tão simples. Deus tem tanto cuidado para deixar tudo tão simples, que até o nome do pai é Zé e da mãe Maria, para não ter muita dificuldade de lembrar. De uma cidade simples, de um lugar de nascimento simples. É claro que isso não ofusca o seu poder, a sua glória, a sua majestade, mas Jesus é simples. Mateus capítulo 11, versículo 25, diz assim: naquela ocasião Jesus orou da seguinte maneira: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondestes estas coisas dos que se consideram sábios e instruídos, e as revelaste aos que são como crianças. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. Meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece verdadeiramente o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser escolher revelá-lo. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e deixe que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e assim encontrarão descanso para a alma. O meu jugo é fácil de carregar, e o meu fardo que lhes dou é leve. Amém, queridos? Jesus está dizendo que as coisas, agradecendo ao Pai numa oração, dizendo: Pai, eu quero te agradecer, porque eu estou vendo que o Senhor ocultou as coisas grandes de pessoas que pensam que são instruídas. Não que a instrução não seja necessária, por favor, não me confunda. Mas o problema de Jesus não é lidar com os sábios, é aqueles que pensam que são sábios e podem definir tudo a partir da sua inteligência. Ele disse: Pai, eu estou vendo que o Senhor ocultou daqueles que pensam ser sábios, e o Senhor revelou para aqueles que parecem ser como crianças. E depois Ele convida você para aprender dele. Ele diz: você quer aprender mesmo? Aprenda de mim. Irmãos, essa semana no café de pastores, semana passada nós pregamos sobre os 5 ministérios. E eu fui ver uma coisa, que o corpo de Cristo, ele não é dividido em 5 ministérios, mas ele é unido pelos 5 ministérios. Tudo que Deus faz, Deus pensa sempre coletivo. Até porque eu não fui chamado para inventar, eu fui chamado para descobrir. O problema às vezes que eu paro de descobrir, de investigar as Escrituras, para descobrir o que o Senhor disse, o que o Senhor fez, o que o Senhor quer fazer, e eu começo a inventar coisas. Eu não fui chamado para inventar, eu fui chamado para descobrir o que Deus já fez e colocou em nós. Deus já fez e colocou em você, você foi chamado para descobrir isso. Agora, às vezes demora para a gente descobrir, a gente começa a inventar. Irmãos, nós somos uma igreja que temos plantado muitas igrejas fora daqui. Essa semana, domingo passado, ainda o Natan, nosso ex-líder de jovem, ex-professor aqui, um menino instruído em Deus, foi para Sorocaba. Começamos a igreja de Sorocaba. Essa semana ele já me mandou uma proposta de um prédio lá. Eu disse: Natan, vai devagar, Natan. Já está todo empolgado. Não, mas já estou negociando para ter 6 meses de carência, mas... Eu disse: é o meu garoto. Já está negociando. E sabe o que eu descobri? Que nós temos uma geração saindo daqui para levar fogo aonde precisa, mas nós também precisamos que fiquem gente aqui para repor a lenha nesse fogo.
E as pessoas que ficam aqui para repor a lenha nesse fogo, não pode ter essa intenção só de ir e fazer. Não, agora o pastor Luiz está enviando, vamos todo mundo agora plantar uma igreja. Não, não é isso. Vai um povo, porque já está preparado para ir, já está sendo apto para fazer. Mas tem que ficar um povo aqui para repor a lenha nesse altar, irmãos. Amém, irmãos? E esse povo que vai repor a lenha nesse altar precisa entender duas coisas: marcos antigos e princípios corretos. Ou seja, marcos antigos e velhos caminhos, ou melhor, marcos antigos e princípios corretos, não, marcos antigos e velhos caminhos. Porque às vezes nessa ânsia de deixar aquilo que é velho, a gente acaba também tirando os marcos antigos. Nós não temos que tirar os marcos antigos, mas nós temos que deixar os velhos caminhos. Hoje tem outras formas de fazer as coisas. Talvez há 20 anos atrás, 30 anos atrás, pessoas não dançavam na igreja. Por quê? Porque era sensual. Hoje você vira os seus filhos dançando aqui, suas filhas dançando aqui. Porque mudou as formas de fazer, os caminhos mudaram. Só que os marcos não. Os fundamentos não mudam, irmãos. O que muda são os velhos caminhos. Os velhos caminhos não abrem novas portas. Mas então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que soltar os velhos caminhos e manter os marcos antigos. Porque aquilo que era pecado para o meu bisavô também é pecado para mim. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Princípios não se negocia. Agora nós podemos mudar a forma de fazer, sim. Eu sou neto de um homem que era crente, que fazia vigília, que ia para a sinaleira junto com equipes, fazer evangelismo na sua mocidade. Nós vamos para a internet colocar vídeo, gravar podcast, não é? Fazer vídeos. Por quê? Porque hoje 80% da humanidade passa pelo menos 4 a 5 horas por dia em internet. Então ali é um campo promissor. E nós temos que pensar nisso. Nós temos que pensar nisso. Porque esquece, não vai mudar mais. Só que nós podemos sim mudar a forma de fazer. O que nós não podemos é tirar os marcos antigos. Não acabou ainda, amém, irmãos? E nós temos que nos refazer sim, nos reformular sim. Amém? Ah, mas o final, não, o final não acontece para quem chega, acontece para quem desiste. Amém? Tem gente que não chegou ainda e acha que já está no final. Não, agora se você já desistiu, o final já chegou para você. Então nós temos que nos refazer. Como que eu posso fazer para ganhar novas pessoas? Como que eu posso fazer para cuidar das crianças, dos adolescentes? Qual é a linguagem que eu vou usar? Eu me lembro quando os meus filhos começaram a olhar para minhas roupas e dizer: pai, essa calça está muito larga, cabe a família toda aí dentro. Eu disse: tá, mas não está bonitinha, não, faz a bainha dessa calça, tem que arrumar tudo, né? Então a gente corria para a Vó Rose para fazer bainha, para dar uma apertadinha, né? Para ficar moderninho. Nós já estamos mais moderninhos, não estamos, Jackson? Glória a Deus. Tem uns vídeos lá em casa que de vez em quando a Iraci resolve ressuscitar. Essa semana ela ressuscitou uns 2 vídeos, irmão, meu cabelinho bonitinho, assim, parecia um Chitãozinho Chororó, assim. Meu Deus, eu nem vou falar do Jackson, do Lapa, eu nem vou falar do pastor Juscelio, sabe, nós era feio demais, irmão. Deus foi misericordioso. Agora os métodos mudaram, os métodos mudaram. O problema, sabe qual é? Que quando a gente vê alguém trabalhando num método novo, a gente diz: ó, está desviado. A gente não conhece o princípio daquela vida, a gente não conhece os fundamentos daquela casa. A gente tem que cuidar, irmãos. Amém? Amém, irmãos? Amém. Antigamente, o pastor, se ele passasse de sapato furado, dizia: ó, esse é um miserável, Deus não abençoa ele, não prospera. Ele aparece de carro novo, está roubando a igreja. Sempre. Então a voz do povo não é a voz de Deus. Você tem que ouvir a Deus. O que Deus quer que você faça nos próximos dias? Como Deus quer que você se move? Irmão, eu passo pelo menos 1, 2 horas por dia no celular conversando com um jogador de futebol, gente famosa.
Eu estou falando de gente famosa, não vou dar nome para guardar meus amigos. E nem vou dar o time de futebol, porque eu sei que tem bastante torcedor. Estão felizes da vida. Eu passo o dia conversando com jogadores de futebol, conversando com chefes de estado, governador, deputados, senadores, empresários, gente que vem de avião particular, deixa o avião em Navegantes e senta na mesa para me ouvir. Se ele descobrir que eu só estudei até a 8ª série, ele não vem mais, irmão. Que eu ia para a escola para comer merenda e pegar piolho. O que é que eu estou querendo dizer isso para você? Que eu estou grandão? Não, eu estou dizendo isso para você que as coisas mudaram. Que aquele cara que vem de avião particular e senta comigo, também tem um menino que cuida de carro ali na Beira-Rio, que quando eu saio do almoço eu também sento com ele. Eu quero dizer para você que as coisas, a forma, Deus muda. Deus mexeu na forma de fazer evangelho, irmãos. Deus mexeu na forma, e a gente tem um jeito quadrado de ser, que tudo que sai fora do nosso quadrante está desviado. Não, irmãos, não julgue pela aparência nem pela forma de fazer. Você está me entendendo, querido? Você está me entendendo? Métodos modernos não podem roubar os princípios eternos, mas também os princípios eternos também me dão o direito de viver em métodos modernos, sem quebrar princípio. Eu posso viver isso. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus falou aqui: você ocultou a coisa de sábios e entendidos e revelou a quem? Aos pequeninos, aqueles que parecem ser como criança. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer para você, meu lindo, que você tem o direito de se refazer em Deus. Porque você não estudou, porque você não teve privilégios na infância, meu pai não me deixou nenhuma herança, nenhuma bicicleta velha. Não, você pode se refazer, porque se a Bíblia está certa, e você sabe que está, você sabe que está, se a Bíblia é a palavra de Deus, é as verdades de Cristo, e se Deus está dizendo: eu ocultei coisas grandes de muitas pessoas que pensam que são entendidas e revelei para você. Você que pensa que não tem nada, que não sabe nada, que é uma criança, que é infantil, você que não tem condições de nada, se dá o direito de pensar, se dá o direito de orar e dizer: Deus, me dá uma ideia, Senhor, me dá uma estratégia. Eu quero declarar que você vai dormir um dia, no outro dia vai acordar com um projeto na sua mão. Você vai dormir um dia, no outro dia vai acordar com um plano na sua mão, um projeto de vida. O que eu preciso fazer? Você precisa acreditar que é assim que Deus faz. Ele disse: aprende comigo, eu quero te ensinar coisas que você não sabe. Você foi para a faculdade, você foi para a universidade, você é PhD, você tem doutorado, glória a Deus, tudo isso você se preparou e foi útil para a sua vida. Mas tem um lugar que é só eu que ensino, diz o Senhor. Tem uma forma que é só eu que faço e ensino. E eu quero te ensinar a viver em prosperidade sem se perder no caminho. Eu quero ensinar você, diz o Senhor. Eu quero ensinar você a viver uma vida boa, sem uma mente de medo, sem uma mente de culpa, sem uma mente de escassez, sem aquela mentalidade: eu trabalho para comer. Não, irmãos, porque se Deus alimentou aquele povo 40 anos, eles nunca cavaram um poço e nunca plantaram um pé de trigo, e eles comiam todos os dias. Por quê? Porque eles estavam na vontade de Deus. Não pense assim. O que Deus quer te ensinar é a depender dEle, a viver na presença dEle, entendendo que o Evangelho é simples. Irmão, o Evangelho sempre foi simples e perseguido. Assim começou o Evangelho. Eu estive na Índia uma vez, e a gente foi em Nova Delhi, e a gente foi visitar o Taj Mahal, uma das coisas mais lindas que eu já vi na terra, o Taj Mahal. E aí você chega lá, você passeia e você descobre, Fábio, que o Taj Mahal é um mausoléu, é um túmulo.
que o rei fez, porque a sua princesa morreu prematura. Ele fez, em vez de enterrar ela num lugar comum, eles enterraram, e ele fez o Taj Mahal. E ele ia fazer o outro, que era para ele, o filho dele não deixou. Mas aquele, você olha assim, você vai chegando, aquela coisa, irmão, imponente, tudo de mármore. De todos os lugares que você está no Taj Mahal, de todos os ângulos, entra sol. É uma loucura. Entra vento. Tudo para abrigar a caixa de ossos da sua princesa, que ela morreu prematura. E eles levaram anos para construir aquilo. E depois de construído, botaram a caixa de osso lá no meio. E depois da próxima geração, que foi fazer uma reforma no Taj Mahal, está lá mexendo e descobriram o quê? Que tinha uma caixa velha no meio, e perguntaram: o que é que a gente faz? Ah, tira isso daí, bota no lixo. E eram os ossos da princesa. Ou seja, eles já não sabiam mais por que aquilo havia sido feito. Eles não sabiam mais por que aquilo havia sido feito. Um templo lindo, construído ao redor do corpo da princesa. Depois de anos, as pessoas inauguraram e acharam uma caixa de osso lá dentro. E disseram: está cheio, tem um negócio que joga fora isso aí. Jogaram fora os ossos da princesa. Eles já não sabiam mais porque aquele palácio lindo fora construído ao redor daquela caixa de madeira. O que é que eu quero dizer com isso? Um palácio construído ao redor de uma caixa de madeira. O evangelho glamuroso ao redor do Cristo simples. O dia que você perder a noção por que existe esse templo, por que alguém canta aqui, por que alguém fala aqui, por que tem músico, por que nós pregamos, por que nós dançamos, por que nós damos ofertas, nós corremos o risco de também jogar a nossa caixa simples de madeira fora, porque não temos mais noção, porque a gente passa a apreciar tudo, a admirar tudo, e esquece que tudo isso vive ao redor de um Cristo simples, de um Cristo simples. Hoje, quando Deus falava isso comigo, eu dizia: Deus, Ele disse: Luiz, eu tenho muitas coisas para fazer ainda, muitas coisas para fazer com vocês, com essa casa, com o seu ministério, com seus herdeiros espirituais e biológicos. Mas por favor, não esqueça por que existe tudo isso. Que você nunca esqueça o Cristo simples, que encarnou como homem. Ele encarnou, ele desceu como homem. O Cristo simples que morreu numa cruz, que ressuscitou, que subiu aos céus, que foi exaltado pelo Pai e foi dado um nome que está acima de todo nome, e um dia Ele voltará. O dia que você esquecer por que você vai na igreja, você não vai na igreja por causa de você, você não vai na igreja porque você precisa de algo, você não vai na igreja porque você tem que melhorar de vida, porque você tem que prosperar. Não, tudo isso está no pacote. Então não construa nada glamouroso sem primeiro entender a simplicidade de Cristo. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e assim encontrarão descanso para suas almas. Não se distraia, não se encha de coisas, não esqueça por que você está aqui. Não esqueça por que tem música aqui, por que a gente canta, por que tem câmera aqui, por que tem microfone aqui, por que tem dança, por que dão dinheiro. Nós não podemos esquecer que Cristo é o centro do cristianismo. Amém? Cristo é o centro. A Bíblia é a base, Deus é o alvo, Cristo é o centro, e o Espírito Santo é o único que conduz. Oh meu Deus,
A mesma história eu podia contar de Noé. Noé, que Deus deu uma ordem para ele: Noé, entra nessa floresta aí e arranca madeira que você vai construir uma arca. 100 anos construindo uma arca. Ele só ouviu uma vez só Noé ouviu: faz para mim uma arca. Agora Noé entra para cortar madeira todo dia Noé vai cortar madeira, todo dia ele vai lá com seus filhos cortar madeira. Eu fico imaginando os filhos de Noé pensando: meu Deus, será que o pai está bem? Será que meu pai não está com Alzheimer? Será que ele está bem? Será que ele tomou remédio da pressão hoje? E o Noé feliz da vida dizendo: vamos entrar aqui, meu filho, estou cortando madeira. Meu pai, mas nós já estamos 20 anos. Mas falta só 80, meu filho, vai dar certo. Noé cortando madeira todo dia, vai empilhando madeira atrás de casa. Aí um dia chega um homem e diz assim: Noé, você não arruma uma tábua dessa para mim? Eu estou querendo fazer uma porta lá em casa. Noé diz: pode pegar ali na pilha uma tábua, pode pegar ali. Passa uma semana, chega outro cara e diz: Noé, estou fazendo uma reforma lá em casa, você não vende mais 50 tábuas dessa para mim? Noé olha para os filhos: vamos, né? Vamos arrumar um dinheiro aqui já. Pode pegar 50 tábuas para ele, faz mais barato para ele. Passa mais um mês, alguém pergunta: Noé, você não me arruma umas tábuas, você não vende? Eu estou precisando fazer uma reforma. Noé tem uma brilhante ideia: eu vou abrir uma madeireira. Aí Noé abre uma madeireira e ele se torna o maior madeireiro da região. E ele esquece, porque todo dia ele ia cortar madeira. Esse é o problema. Não é o que fazemos, é se o que estamos fazendo não está nos distanciando do Cristo verdadeiro, do Cristo que é a luz do mundo, do Cristo simples, mas genuíno. Você pode prosperar, meu irmão, e é isso que eu quero para a sua vida. Eu quero que você enriqueça, que você prospere, que você no seu ramo se torne o maior. Eu quero que você se torne o maior. Eu já busquei isso, eu já pedi: Senhor, eu quero ser o maior pregador da face da terra. Eu vou escrever livros em vários idiomas, eu vou traduzir Bíblias, nem falo português direito. Deus está disposto a te dar tudo que você estiver disposto a devolver. O problema não é Deus fazer, é aquilo que Deus está fazendo em nós, nos distanciar daquilo que Deus é em nós. Então, irmão, o evangelho glamouroso ao redor do Cristo simples, nós não construímos um evangelho superstar ao redor do Cristo simples e humilde de coração. Nós precisamos aprender a não esquecer, porque vendemos livros, porque escrevemos livros, porque vendemos um pão no final do culto, porque temos lanche, porque tomamos um café, porque vamos ao culto, porque eu ponho parte da minha herança, da minha riqueza dentro de um gasofilácio. Porque não há relacionamento entre céu e terra sem Cristo. Eu vou repetir: não há um relacionamento entre céu e terra sem Cristo. Sem Cristo não há relacionamento entre céu e terra. Sem mim nada podeis fazer. Jesus deixou claro. Ele disse: eu não procuro um substituto, eu procuro um amigo. E o amigo sabe o que faz o seu Senhor. Um amigo simples, um amigo que represente-o na sua autenticidade, na sua simplicidade, no seu amor, na sua vida. Por isso que religião sem encarnação, sem cruz, sem ressurreição, sem ascensão, sem exaltação, não cumprirá o seu propósito. Não cumprirá. É o espírito do anticristo que diz que ele não veio em carne, mas ele veio em carne. Nós precisamos voltar a ver Jesus como uma pessoa simples, tão simples que Judas teve que o beijar para os guardas saberem que ele era Jesus, porque ele andava no meio de todo mundo, ele era igual a todo mundo. Judas disse: o homem que eu beijar é Jesus. Tudo bem que ainda era de noite, mas se Judas não tivesse beijado, os guardas não sabiam que ele era o Jesus, de tão parecido com gente que ele era. Ele apareceu
Para Maria, depois de ressuscitar, Maria pensou que era o jardineiro. Ele apareceu para 2 homens no caminho de Emaús. Eles não sabiam quem ele era, até partirem o pão. Eu vim aqui com o recado do Senhor nessa noite dizer para você: lembre-se, eu sou uma pessoa. Só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Nós precisamos voltar a ver Jesus como uma pessoa. Nós precisamos ver Ele voltar a partir o pão. Lembre-se, eu sou uma pessoa. Por isso que na ceia você come e bebe, para lembrar quem Ele era. Você faz algo comum, algo que uma pessoa faz todos os dias: come e bebe. É comendo e bebendo com Cristo na mesa que você sabe quem Ele é. Lembre-se, eu sou uma pessoa. Lembre-se, eu sou uma pessoa. Então vivam como uma pessoa. Por isso que quando fazia a ceia, quando ele diz para a gente fazer a ceia, Paulo nos ensinou, ele diz: vocês façam isso em memória de mim, façam isso em memória dele. Lembre-se, eu sou uma pessoa. Vivam. You came in late, red dress, sharp gaze, clave in your step and a grin that says, try me, baby. I read your cards on the chip white plate, and your name tastes sweet like smoking fruit on the borrowed night. You pull me close and cut me loose. One little look and I'm gone for you. Hey, don't you run, not tonight. I feel that spark when you say my name. Sangre en la mesa, sangre en la mesa. Como uma pessoa. E sabe que uma das coisas que uma pessoa busca? Relacionamento. O que a pessoa mais busca é relacionamento. O que a pessoa mais busca é servir. Então, por favor, em vez de você espiritualizar a sua humanidade, humanize a sua espiritualidade. Humanize a sua espiritualidade. Seja alguém bom. Seja gente boa. Amém? Seja um cara legal. Uma mulher abençoada. Você não precisa ser espiritual para tentar, para as pessoas verem Cristo em você. Elas vão ver Cristo em você se você for um bom ser humano. Um bom homem. Responsável. Que pensa nos outros, que não pensa só em si mesmo. Nós precisamos voltar a ver Cristo como uma pessoa. Amém? Lembre-se, eu sou uma pessoa. Vivam como uma pessoa. Pessoa come, bebe, dorme. Lembre-se, quando vocês estiverem fazendo isso, comendo, bebendo, dormindo, acordando, brigando, discutindo, lembre-se, eu sou uma pessoa. Amém? Mas não lembre-se só de vocês, lembre-se que os outros também comem, bebem, dormem. E aí você vai sim aprender de mim. Você vai aprender de mim. Jesus foi reconhecido no caminho de Emaús, irmãos. Depois você lê Lucas 24, versículo 13 ao versículo 35. Eu não vou ler porque é grande, para a gente ganhar tempo. Jesus não foi reconhecido por aqueles 2 homens pela pregação, porque qualquer um pode pregar sobre Jesus, e qualquer um pode até pregar igual a Jesus, mas ele foi reconhecido pelo partir do pão. Ele foi reconhecido pelo partir do pão. Mas só reconhece Jesus no partir do pão quem já comeu pão com ele. Só reconhece Jesus quem já comeu com ele. Porque a forma que ele partiu o pão, porque que aqueles homens reconheceram? Eu acredito que eles já tiveram com Jesus e tinham comido com Jesus. Porque se eu não estou com Jesus, eu não sei quando Jesus está se movendo. É assim, irmãos, que eu trabalho para essa igreja, por esses irmãos serem reconhecidos na terra. Uma igreja precisa ser reconhecida na terra como uma igreja que parte o pão, que reparte o pão, que contribui com o pão, que serve o pão.
que parte e reparte. Jesus disse: eu ouvi do Pai. Quantas vezes você vai ver na Bíblia Jesus dizendo: o Pai me disse, eu ouvi do Pai. Vocês falam do que vocês ouviram de outros, eu falo aquilo que eu ouvi do Pai. Você vai ver Jesus dizendo. Esses pequeninos que estão aqui do meu lado, é isso que ele estava dizendo, eles vão conseguir receber mais do que aqueles que pensam que são instruídos, que ensinam sobre Jesus, mas não vivem a vida de Cristo, porque a vida de Cristo é uma vida simples, mas sacra, é uma vida humana, irmãos, que se dá o direito de errar e de ser humano. Não é uma vida que tenta transferir para os outros uma espiritualidade inalcançável. Você já percebeu que quando eu estou pregando eu costumo descer, tocar em pessoas? Porque às vezes tem pessoas que vêm na igreja, elas sentam aí, ouvem a gente falar aqui em cima, ela fica olhando: cara, eu nunca vou conseguir chegar no que esse cara está falando. É por isso que Deus desceu e se fez homem para dizer assim: vocês conseguem, eu vou aí, vou mostrar como é que faz. Eu vou descer na humanidade de vocês. Eu vou descer. Quando o mundo clamou por socorro, ele não mandou um livro, ele mandou um homem. Quando o homem precisou de ajuda, ele mandou um homem. Um Deus encarnado. Ele não mandou um livro, ele não mandou uma tática. Ele mandou um homem que se relacionou com outros homens, que comeu com gente, que sentou na casa dos amigos, um homem que partia o pão junto, que conversava, que estava à mesa. E ele disse: eu vou ocultar as coisas dos sábios e dos entendidos. Na tradução original é aqueles que pensam que são sábios e entendidos. Por quê? Porque quem pensa que é sábio e entendido em tudo, não se dedica a ouvir, se dedica só a falar. E o Senhor está nos chamando para ouvi-lo, irmãos. Para ouvi-lo na sua simplicidade, ouvir quem Ele é de verdade. Há um só mediador entre Deus e o homem. Eu sei que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, mas Ele quer ser reconhecido pelo partir do pão. E isso não é possível sem relacionamento. Quando Ele senta ali no Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha foi para discípulos. A Bíblia diz que Ele se assentou. Toda vez que você vê essa expressão, e Jesus se assentou, é que Ele não ia pregar, Ele ia ensinar. E Ele começou a ensinar os seus discípulos. Ele venceu a morte para você não temer a morte, querido. Jesus discipula, Ele ensina. O Sermão da Montanha não foi para a multidão, foi para discípulos. Quando Ele viu a multidão, Ele subiu ao monte, chamou os seus discípulos e, assentando-se, começou a ensinar. Os discípulos entendiam que quando o mestre sentava, vinham as pessoas ao redor e começavam a ouvir os seus ensinos. O que o Senhor quer dizer? É uma diferença. Tem uma diferença de você pregar para a multidão e você sentar com os discípulos. Porque quando você prega com a multidão, você instrui, mas quando você senta com os discípulos, você transfere coração. E é isso que Jesus quer. Transferir o coração, irmãos. A simplicidade de Cristo. Irmão, tudo que é de bom na sua vida aconteceu por causa da humildade. Mas tudo que é de ruim na sua vida aconteceu por causa do orgulho. O fundamento do mal que aconteceu na sua vida é o orgulho. E o pior, o orgulho é que nem mau hálito. Quem tem não sabe que tem. Mas quem tem amigo não tem mau hálito. Porque o cara diz: ô meu irmão, chupa um chicletinho, querido. Por isso que o relacionamento, quem tem relacionamento, quem é bom de relacionamento, não vive preso no orgulho. Ainda que tenha manifestações de orgulho, mas sempre tem um amigo para furar o balãozinho. Sempre tem um amigo para dizer psh. Por isso que quem vive de relacionamento está sempre se refazendo em humildade. Quem foge de relacionamento não, vive na fortaleza do orgulho.
Ninguém dá amém, né? Quem vive fugindo de relacionamento, vive preso na fortaleza do orgulho. Porque não tem nada mais curador do que o relacionamento. Você já imaginou que foi isso que teu pai fez, que Deus fez? Ele desceu como homem para se relacionar, para tocar em gente. Ele sentou com pessoas, comeu com pessoas. Por onde ele passava, as pessoas queriam ir junto. Que a gente volte à simplicidade de Cristo nos relacionamentos, nos verdadeiros relacionamentos, sem interesses pessoais. Que a gente só quer ficar junto, só ficar junto. Vamos lá, vamos fazer o quê? Tem que ter reunião? Não, só para tomar um café, pô. Ah, então traz o bolo. Vai ter alguma coisa importante? Não. Porque parece que quem não tem planos para os próximos dias está desviado. Agora, quantas pessoas você conhece e eu conheço que tem muitos planos, mas não tem relacionamento para trazer vida a esses planos? Não fuja dos relacionamentos, irmãos. Não fuja dos relacionamentos. Não fuja. Os relacionamentos são curadores. Não foi só palavra de orientação no Sermão do Monte, foi transferência de coração. E o coração do discípulo você conhece, porque eles oram para que todos sejam um. Discípulo, ele não quer ser sozinho, não quer viver sozinho, não quer crescer sozinho. Todo discípulo, ele quer que o outro cresça também, que todo mundo cresça, que tudo que está perto dele cresça também. Porque o coração do discípulo, Pai, Jesus orou em João capítulo 17, versículo 20 e 21, ele diz: Pai, eu oro, não só por isso, mas por todos aqueles, eu oro para que todos sejam um, assim como eu e tu somos um, eu contigo e eles comigo. Oh meu Deus, o coração do discípulo é esse, que todos sejam um, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Quando eles forem um entre eles e um comigo, o mundo vai saber que tu me enviaste. O mundo não está esperando Jesus voltar, o mundo espera você ser um com o seu irmão. O mundo espera a manifestação dos filhos, está no plural, não é do filho, é dos filhos de Deus. O mundo espera que eu e você sejamos um como igreja. Mas como nós vamos ser um, se às vezes um pastor impede um membro de uma igreja ir na igreja do outro? Como nós vamos ser um, quando as pessoas brigam, discutem por posições? Como nós vamos ser um, irmãos? Nós precisamos ser um para que Cristo seja visto. Diga para quem está do seu lado: não existe festa sem Cristo. Festa sem Cristo não é comunhão. Comunhão é koinonia. Comunhão é koinonia. E o que é koinonia? Significa fraternidade, comunidade, participação conjunta, intimidade, oferta dada pelo outro para todos. O significado de koinonia é comunhão. Então não existe festa sem Cristo. Festa sem Cristo não gera comunhão, não gera koinonia. Por isso que tudo que eu for fazer, faça para Cristo. Vai comer e vai beber, faça como para o Senhor. Vai reunir a família, faça como para o Senhor. Procure uma brecha sempre, irmãos. Amém. Não existe crente apaisano. Não, mas eu não é crente, mas hoje eu estou paisano. Hoje eu estou para o crime. Não existe crente apaisano. Qualquer coisa que você for fazer, faça pela koinonia. Faça porque se eu for um com o meu irmão, Cristo vai ser visto em nosso meio. Cristo vai ser visto em nosso meio. Toda festa que você tem que deixar Cristo do lado de fora não vai gerar edificação do corpo, não gera comunhão, não gera koinonia. E essas coisas não foram reveladas para os que pensam ser sábios e entendidos, foram reveladas para a gente. Amém? Amém? Que faz a festa da família, um traz maionese, outro traz a farofa. Quem vive assim?
Faz a janta na casa do pai, cada um leva uma coisa, não leva? Tem aquela tia do pudim, não tem? Tem a tia do pudim ou não tem? Meu Deus, a tia do pudim, ela não pode morrer. Se ela morrer, pelo menos ela deixa a receita do pudim. Tem a tia da maionese, não tem? Família se junta, não é assim? Tem a maionese que tem cebola, mas tem aquele que não come a cebola. Daí tem a batata, que aí não pode chamar de maionese, a salada de batata. É ou não é? Tem. Aí tem uma irmã que ela diz o arroz, deixa que eu levo o arroz, mas ninguém gosta do arroz dela, que é tudo grudado. Mas todo mundo, pela comunhão, ai tia, tá bom, traz o arroz. Mas daí já avisa a outra, faz aquele soltinho pra gente misturar. Mas por causa da comunhão a gente suporta uns aos outros, amém, irmãos? Meu Deus, é tão simples e tão fácil viver em comunhão em casa. Por que a gente não pode viver na igreja, irmãos? Por que a gente não pode voltar atrás? Por que a gente não pode recuar? Por que a gente não pode fazer diferente? Isso é um desfile de orgulho, não, irmãos. A igreja não é um desfile de orgulho, que quem tem mais força faz mais. Não. A Bíblia é clara quando ela diz: aquele que tem mais força tem de paciência com aquele que tem menos força. Que aquele que sabe mais tenha paciência com aquele que não sabe. Oh meu Deus, isso é corpo de Cristo. Oh Jesus, eu oro para que isso se manifeste em nosso meio, Senhor. Como nós sonhamos com coinonia em nosso meio, amém, irmãos? Porque coinonia não é estar no mesmo lugar, é ter o mesmo coração, o mesmo sentimento. Nós não precisamos estar na mesma casa para ter a mesma causa. Talvez a gente possa estar em igrejas diferentes. Quem sabe você está assistindo na internet, você está na sua casa, mas o que nos une é Cristo, a comunhão. Por favor, irmãos, nós precisamos voltar. Diga para a pessoa que está do seu lado: nós precisamos voltar à simplicidade do Jesus de Nazaré, do Jesus do pão e vinho, do Jesus que come e bebe, do Jesus do básico, irmãos, do Jesus que teve sede, que teve fome. Oh meu Deus, tem algum Jesus aí que tem fome e sede? O Jesus que pediu para os amigos orarem com ele, o homem que ia salvar o mundo, chamou 3 amigos e disse: orem comigo, eu estou angustiado. Esse é o Jesus que nós servimos. Jesus que pediu, que chorou no velório do amigo, que quando viu o túmulo de Lázaro chorou. Que não suportou ver um leproso sem tocá-lo, quando a lei dizia que não podia. Que não suportou ver uma prostituta sendo apedrejada. Às vezes, talvez até o homem que a possuiu estava ali com uma pedra na mão. O Jesus de Maria de Magdala. Esse é o meu Jesus, cara. Esse é o meu Jesus. É o Jesus das coisas simples e puras e verdadeiras. O Jesus de Zaqueu, que todo mundo se empurrando para ver, olha para aquele bandido lá em cima da árvore e diz: não te esconde não, que eu estou te vendo. Eu vou comer na sua casa hoje. Mas não vai, se todo mundo vai achar que o senhor está desviado. Ele diz: pode achar o que quiser, eu vou comer na sua casa hoje. Eu fico imaginando o povo na porta dizendo assim: rapaz, essa comida é com meu dinheiro, estão comendo lá com meu dinheiro, eu não posso nem entrar. E Jesus: eu vou comer na sua casa. Zaqueu, eu vou comer na sua casa. Pedro não podia acreditar que Jesus foi atrás dele e pediu: apacenta minhas ovelhas, cara. Ele olhava para João e dizia: mas é ele que adora o Senhor, eu traí o Senhor, eu sou um traidor.
Eu neguei o Senhor. Ele não, ele deita a cabeça no teu peito. E ele? Jesus disse: eu vou fazer outra coisa, mas você apacenta minhas ovelhas. Mas Senhor, por que que ele não? Ele é muito perfeitinho. Ele não conhece a dor de ter traído, de ter enganado. Você já conhece, você vai... Só quem conhece a dor de ser, de trair, de enganar, de mentir, pode ajudar alguém que está na mesma situação, irmãos. Só quem já conhece. Então deixa eu te falar, o teu Jesus é simples, você é que é complicado. O teu Jesus é simples. O teu Jesus dança com a filha dele no altar. O teu Jesus é simples. O teu Jesus come cachorro quente no final do culto. Ah, se Jesus estivesse aqui, certamente ele ia levar um pão daquele para tomar café amanhã. Teu Jesus é simples. Nós é que somos complicados, nós somos religiosos demais. Quando nós não gostamos de alguém que está fazendo alguma coisa errada, nós não gostamos também daquela pessoa. Nós não sabemos separar a pessoa do crime dela, a pessoa do problema dela. Nós não sabemos separar a pessoa do pecado dela. Nós botamos tudo no mesmo pacote. E o Senhor está dizendo: não, mas ele fez isso. Ele fez, mas ele não é assim. Jesus é simples, irmãos. E eu queria muito, como pastor dessa casa, que essa igreja vivesse e nunca perdesse. Nunca perdesse. A gente pode crescer muito. Hoje a gente está em 27 países. A gente tem mais de 500 igrejas pelo mundo afora ligadas a gente. Mais de 114 mevãs por aí afora. Gente para todo lado. Mas eu queria muito que a gente nunca perdesse o primeiro amor. Eu queria muito que a gente nunca deixasse as lágrimas, que a gente nunca soltasse as coisas simples. A oração com os amigos, o cafezinho com os parentes, o cafezinho para os amigos. Nem que a conversa comece falando mal dos outros. Depois você volta para a casinha. Mas eu queria muito, irmãos, viver a simplicidade de um evangelho puro. Eu acredito que o Senhor está nos treinando para nos dar mais. Eu acredito que o que nos trouxe até aqui, nós dizemos isso, profetizamos isso, falamos isso, mas chegou a hora de viver isso. Eu acredito que o que nos trouxe até aqui não é mais suficiente para nos levar até onde Deus deseja. Eu quero viver para ver uma igreja jogada no chão em lágrimas, pedindo perdão até por coisa que não fez, mas porque alguém fez e ela está tomando. Senhor, eu quero carregar essa cruz dele. Ele não pode, mas eu posso. Eu quero ver alguém pegando o pão, a ceia, indo na casa de um irmão que saiu da igreja e ninguém nunca foi na casa dele perguntar como é que ele está. Disse: irmão, vem cá, eu quero ceiar com você. Não, mas eu não estou mais indo na igreja. Não, mas a igreja vem até você. Eu queria ceiar com você hoje, irmão. Não, meu irmão, mas eu até voltei a beber. Mas vem cá, quem come do pão e bebe do vinho permanece em Cristo. Eu quero te trazer de volta. Quero que você volte para a casinha. Eu sonho com uma igreja simples. Aquela igreja simples, que todo mundo pode tocar no pastor e ver que ela é de verdade, que todo mundo pode tocar e ver que é de verdade, que todo mundo pode dar um abraço no final do culto, que todo mundo pode pedir uma oração, que todo mundo pode pedir até uma foto se for preciso. Mas eu sonho que a gente nunca perca o primeiro amor, que a gente nunca deixe de ser a igreja do Vassourão, do São Vicente, do Promorá, que era para morar 2, mas mora um monte. Meu sonho é que a gente nunca deixe
Essas 2, 3 câmeras que tem aqui nos levaram para o mundo todo. Hoje tem cultos nossos aqui que passam com legenda de inglês embaixo, irmãos. Mas que a gente nunca perca esse lugar. E se você perceber que você está enriquecendo e perdendo o juízo, dá seu dinheiro para alguém, para que você não perca a sua vida. Como, pastor? Faça isso. Se você perceber que você está prosperando, mas está perdendo a humildade, para tudo. Não vale a pena. Mas Deus me deixou famoso, me deixou rico, me deixou... Glória a Deus pelo Deus que você serve, porque isso que Ele quer fazer com todos que são fiéis e leais a Ele. Mas se você perceber um pouquinho que você cresceu mais por fora do que por dentro, para tudo, meu irmão. Não vale a pena. É isso. Fui ver a hora. Está cedo. Eu quero orar por você. E hoje eu não vou convidar você para aceitar Jesus. Hoje eu vou convidar você que procurou no seu coração, na sua mente, diz, cara, eu preciso voltar em alguns lugares em Cristo. Eu preciso voltar para aquele cheirinho que quando eu passava assim o quarto já me chamava. Eu preciso voltar para aquela vida que eu tinha, que eu acordava de manhã já orando em línguas. E eu estou trabalhando tanto que eu não tenho mais tempo nem de dizer bom dia, Jesus. Eu estou trabalhando tanto que eu estou tão ocupado com tantas coisas. Marta, 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 tu estás distraída e ocupada com tantas coisas. Uma coisa só é necessária. Eu quero orar por você que depois dessa palavra olhou para você e pensou, cara, eu preciso voltar em alguns lugares. Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui na frente, eu quero orar. Eu vou orar por mim também. Sobre mim, me sinto seguro.